Boa noite. Tudo bem? Tá frio ou tá calor? Pergunta difícil, hein? De meia em meia hora muda tudo. É uma grande alegria estar aqui nessa casa de amor e de caridade, né? Muita alegria mesmo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos inspire, para que a gente possa falar ao coração de cada um, principalmente ao meu. Quem prepara a palestra é beneficiado 2 vezes ou mais, porque aprende quando está preparando, aprende quando está falando e aprende quando está revendo tudo que falou. Aí precisa colocar em prática. Jesus tem a capacidade de tomar umas decisões, de decidir caminhos que a gente muitas vezes não compreende. Depois de 2000 anos, ainda não compreendemos algumas atitudes, por que ele fez isso e não aquilo, por que ele escolheu ir para esse lado e não por aquele outro, e assim por diante. E o que a gente vai falar um pouco hoje é sobre essa escolha. Porque naquela região onde Jesus estava, nós temos, naquela época, dividido em 3. A Judéia, a Galileia e entre as 2, a Samaria. Jesus estava na Judéia, em Jerusalém. Mas Jerusalém era, se fosse nos dias de hoje, como uma metrópole. Muita riqueza, muita abundância, porém, muito orgulho, muita arrogância. Então Jesus preferia estar mais na Galileia, ali por Cafarnaum, onde não tinha tanto favorecimento de abundância e de riqueza, mas o pessoal era de lavradores, pescadores, e a acolhida era melhor. Então Jesus decide, num certo momento, sair de Jerusalém e ir para a Galileia. Só que ele resolve, para fazer esse caminho, você tinha 2 possibilidades. Ou você ia caminhando pela beira do rio Jordão, sentindo a fresca das águas, do vento, da brisa. Era uma rota comercial, você ia passando por vários caminhos de comerciantes, e o caminho mais curto era passar pela Samaria. E Jesus decide passar pela Samaria. Aí os apóstolos já ficaram meio que assustados, porque a Samaria não era um lugar muito adequado para se cruzar. O pessoal da Samaria, os samaritanos, não se davam bem com os judeus. Então, por que Jesus resolveu passar pela Samaria? Por que Jesus, ao invés de escolher o caminho mais ameno, resolveu enfrentar o caminho mais perigoso? Um judeu dentro da Samaria era quase que uma afronta, apesar de todos serem hebreus. Mas Jesus vai. E depois de uma caminhada, ele entra na Samaria. E aí a gente vai tentar entender por quê
que ele fez essa escolha. Nós vamos ter que voltar a 750 anos aproximadamente antes de Jesus. E aí nós vamos encontrar o profeta Oséias. E o profeta, naquela época, muito diferente do que a gente imagina, porque a gente imagina um profeta como um guru, né? Pelo menos eu imaginava, né? Com aquelas roupas bonitas. Na realidade, os profetas daquela época eram pastores, lavradores, pescadores. Por isso que quando eles faziam as suas profecias, eles relacionavam muito com o seu dia a dia. Por isso é que nós vamos encontrar Jesus chamado de pastor. Porque quando eles faziam uma profecia, eles o próprio trabalho deles. Então Jesus era o pastor. Nós, o seu rebanho. Nós, as ovelhas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então sempre uma relação daquilo que eles viviam para fazer uma profecia. E Oséias vai fazer uma profecia dizendo que o povo hebreu ia se dividir. E como aconteceu isso? Nós vamos ter ele dizendo que, comparando esse relacionamento do povo hebreu com Deus como se fosse um casamento. Então, para que o povo se relacionasse com Deus, Deus era o marido. E os hebreus seriam a esposa. E os hebreus, como esposa, deveria amar o seu marido. Mas Oséias vai dizer que em determinado momento essas esposas vão se afastar do seu marido. E quando elas se afastam do seu marido, Oséias diz que elas se prostituíram. Então, quando a gente vai lá em Oséias, no capítulo 2 e 3, a gente vai ver essa profecia. Por isso que às vezes a gente não entende, mas não estou entendendo, esse camarada está falando de casamento, que ele tem várias mulheres, e aí de repente as mulheres se afastam e se tornam prostitutas. Que negócio é esse? Na realidade, Oséias está se referindo ao povo hebreu. Porque nós temos lá Abraão, Isaque e Jacó. Isso é muito conhecido, né? Principalmente quem gosta de assistir novela na Record. Aí a gente vai ver lá sempre Abraão é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó, como neto de Abraão, ele teve 12 filhos e dividiu, esses 12 filhos em 12 tribos. As 12 tribos, em determinado momento, se partiram, se desentenderam, não conseguiram mais conviver juntas. E aí 10 tribos foram para o norte e tiveram ali a sua capital como a Samaria, e 2 tribos importantíssimas, que era de Judá e Benjamim, ficaram ao sul com a capital de Jerusalém. Olha aí as mulheres que o Oséias está falando que abandonaram o marido.
as 10 tribos se prostituíram, se afastaram do Deus único, começaram a cultivar o Deus Baal, começaram a fazer sacrifícios, começaram a utilizar de ídolos e se afastaram daquele marido que era o marido de amor. Mas Oséias continua na sua profecia. Ele diz: apesar dessas mulheres terem se prostituído, eu vou resgatá-las. Ele está profetizando, não seria ele, né? Deus vai resgatá-las. E vai chegar um momento em que essas tribos serão chamadas a voltarem para o seu marido. Enquanto isto, essa mulher será estéril, será seca, e foi o que aconteceu com as 10 tribos, principalmente na Samaria. Era uma terra deserta. E aí a gente começa a entender a profecia de Oséias quando Jesus resolve entrar na Samaria. Então, quando Jesus decide passar pela Samaria, ele está cumprindo a profecia de Oséias, que vem resgatar a prostituta, aquela esposa que se afastou de Deus, para chamá-la a que se aproxime novamente do Senhor. E aí, depois de umas 6 horas de caminhada ou mais, em uma terra seca e estéril, Jesus chega a Samaria, numa cidade chamada Sicar. Senta-se no poço, que era o chamado Poço de Jacó. E ali, ele vai dar de cara com uma mulher que foi buscar água. Aí existe uma série de consequências. Um judeu não poderia conversar com uma mulher samaritana. Era complicado até conversar com a mulher judia. Tinha que ser na presença do marido. No entanto, Jesus chega e aquela mulher que vai ali pegar água, ele pergunta a ela: podes me dar água? Que eu tenho sede. É interessante que quando ela olha para ele, ela já pergunta: por que um samaritano, por que um judeu está conversando com um samaritano? Olha já o preconceito. O preconceito era tão grande entre ambas, Samaria e judeus, samaritanos e judeus, que eles não podiam casar entre si. Eles não podiam frequentar os mesmos templos. Então, os samaritanos, para ir ao templo de Jerusalém, aqueles que gostavam, tinham que ir meio que escondido. E os judeus, para irem para Samaria também, era chamar para a briga. Né? Então, quando Jesus pede de beber a essa mulher, ela já percebe pelo sotaque, pelas vestes, que era um judeu. E Jesus continua: eu te peço água, mas quando Jesus pede, na realidade, ele quer dar. Ele quer dar água. Ele quer doar. Ele quer estender essa água. E aí ele lembra essa mulher samaritana. Se você soubesse com quem está falando, era você quem iria pedir água. Porque esta água que você me dá, você vai voltar a ter sede.
Essa água que você vem buscar nesse poço, amanhã você vai ter que buscar de novo. Agora, a água que eu te der, você jamais vai ter sede. Você passará a ser fonte a jorrar para a vida eterna. E aí a mulher, percebendo que ele era um judeu diferenciado, mais parecido a um profeta, ela diz a ele: vejo que é um profeta. E aí eles começam a entrar numa história de maridos, mas essa história de marido nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? E aí, passando essa história dos maridos que a mulher tinha, ela fala: mas vocês me digam uma coisa, já que você é profeta, vocês adoram a Deus no templo de Jerusalém, e nós, samaritanos, adoramos a Deus aqui no templo de Garizim. Olha a encrenca. Por quê? Como judeus não podiam ir no templo de Jerusalém, que ficava no Monte Moriá, eles construíram um outro templo lá na Samaria, em outro monte, e aí começou a disputa. Deus mora lá, dizia os judeus. E os samaritanos: não, Deus mora aqui. É aqui que está o Deus verdadeiro. De lá é falsificado, é do Paraguai. E ficava essa disputa. Como você é profeta, o que me dizes? E Jesus disse a ela: haverá um dia em que nem nesse monte, nem naquele monte, haverás de adorar a Deus, mas em qualquer lugar onde estejas. Até porque Jesus já havia ensinado que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer: monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Então Deus não está aqui, Deus não está ali, Deus está onde estivermos. E aí vem uma série de preconceito nosso, né? Aí a gente traz isso para a nossa vida e começa a pensar: será que a gente às vezes não está fazendo a mesma coisa? Não, para você adorar a Deus tem que ser aqui. Para você adorar a Deus tem que ser ali, né? Allan Kardec, nas perguntas, a vez 650 e pouco, ele vai perguntar para os espíritos: o que devo fazer para adorar a Deus? E a espiritualidade vai responder a ele: eleve seu pensamento com sinceridade do coração, aonde você estiver. Ah, mas não precisa de nada. Não. Posso adorar a Deus dentro do centro espírita? Pode. E fora? Pode também. Posso adorar a Deus enquanto eu estou lavando a louça? Pode. E quando eu estiver dirigindo? Pode. Porque Deus não está restrito a casas. Ele está na sinceridade e no templo do nosso coração, do nosso ser, do nosso espírito. Então, quando Jesus diz à mulher samaritana que se eu te der dessa água viva, nunca mais você vai ter sede, e que não precisa adorar a Deus nem no templo de Moriá, de Jerusalém, nem na Samaria, ele está fazendo o quê? Cumprindo a profecia do Oséias, resgatando a samaritana. E quando ele está dizendo isso para a samaritana, ele não está dizendo isso para a mulher.
Ele está dizendo para todos aqueles que se afastaram de Deus. Ele está dizendo para todos os espíritos encarnados e desencarnados que se afastaram do Deus de amor para cultivar deuses, ídolos, e se perderam na fé. E aí Jesus deixa, aonde, Senhor, eu posso conseguir essa água viva? Né? Já que se você quer me dar, nem balde você tem. Como que você vai tirar essa água viva? Da onde vem essa água viva? Onde eu posso consegui-la? Me lembro até daquela historinha do Chico, né? Da mulher que brigava muito com o marido, muito conhecida, né? E o Chico falou: quando ele começar a discutir com você, vou te dar essa aguinha aqui, e aí você põe um bolinho na boca. Mas não engole não, até tudo se acalmar. E ela fez isso, passado um mês ela voltou, né? E foi buscar mais água. Ô Chico, me dá essa água que funcionou, eu não brigo mais. Né? Aí o Chico, não, essa água você pega lá na torneira da sua casa mesmo. É a mesma coisa da água viva. Onde eu consigo essa água? Na caridade. No exercício da caridade. No desenvolvimento do amor através da caridade. Aí muitos vão dizer assim: então estou tranquilo. Eu distribuo cesta básica todo mês. Eu faço sopa. Eu faço enxovalzinho. Estou tranquilo. E aí cabe uma pergunta para cada um de nós. A questão não é o distribuir, não é o fazer a sopa, não é o fazer o enxovalzinho. A questão é como você está fazendo isso. Então, se você está fazendo aquela distribuição de cesta básica, mas pensando assim, de novo, vou ter que ir lá de novo. Eu podia estar usando esse tempo aqui para outra coisa, mas eu me comprometi, vou ter que ir lá. Eu estou fazendo essa sopa aqui, mas esse negócio não acaba. E ainda chega uns que reclamam. Essa sopa tá salgada. Vocês erraram a mão no sal? É isso que a gente precisa ver se nós estamos desenvolvendo a caridade, porque tudo aquilo que nós estamos sentindo, nós estamos passando para o outro. Então, quando você está fazendo comida, não adianta pôr sazon. Se você não estiver fazendo com amor, o coitado do pobre vai ter dor de barriga. Porque você está passando o alimento e mais a sua irritabilidade, a sua rebeldia. Se você está entregando aquela cesta, mas não está sentindo nada em relação ao outro, a empatia de se colocar no lugar do outro, você não está se desenvolvendo. Às vezes o próximo, ou às vezes o outro que recebe, tá.
porque ele recebe num sentimento de gratidão. E a gratidão que ele sente, ele joga para você. Então, se a gente faz com amor, olha que benção. Quando a gente entrega alguma coisa para o outro que está necessitando, você entrega com amor e recebe mais amor, mais gratidão. Agora, se você não consegue lidar com o camarada que veio ali tomar uma sopa e às vezes está alcoolizado, às vezes está revoltado com a vida, às vezes você é o último, é a gota d'água para ele te chutar. Então, para nós espíritas, nós não vamos conseguir aprender sem repetir. O segredo é a repetição. E enquanto precisarmos repetir, é porque não aprendemos. Conta uma história, que eu não sei se é verdadeira, porque depois que o Chico desencarnou, todo mundo quer falar pela boca do Chico, né? Mas dizem que tinha uma senhora na fila e um camarada chegou para pegar uma cesta básica. E o camarada, porque lá na época do Chico não tinha como organizar. Não tinha como organizar, não tinha como cadastrar a família. Primeiro que era 1900 e bolinha. Segundo que era 2.000, 3.000 pessoas. Né? Então, entrou na fila, pegava alguma coisa. E aí um sujeito chegou e falou: Chico, aquela senhora lá na fila, ela poderosa financeiramente, ela não precisa. E o Chico falou: não, meu filho, preocupa não, ela está treinando para a próxima. Então, o nosso olhar tem que ser sempre de compreensão. Ah, mas eu não consigo. Por isso que estamos aqui. Esses dias atrás estava conversando com uma amiga, e ela, aliás, nem era a minha amiga, mas estava conversando com a minha esposa. E ela reclamando: eu não aguento mais, que eu tenho 2 irmãos, minha mãe está com Alzheimer, e esses meus irmãos não dão a mínima bola, só eu estou indo lá, eu estou pelejando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eles não estão nem aí. Eu estou indignado, eu já estou ficando revoltado. E é espírita. Aí, eu escutando, né? Falei para ela: dá um consolo para ela aí. Né? Fala para ela se os 2 irmãos dela é espírita. Ah, não é espírita. Então fala para ela que ela pode ter até razão, mas eles têm necessidade. Então, não adianta reclamar. Porque com o espírito é assim, você pode ter razão, mas o outro não conhece o que você conhece. Como que você vai exigir dele? Você quer exigir que ele te perdoe se ele nunca exercitou isso? Que ele te ajude se ele nunca te ajudou nisso? Mas você é espírita, você sabe. Isso aconteceu com o Chico. Mulher procurou o Chico na fazenda modelo para ele dar um passe nela, que ela estava muito doente. E não, chegou lá o Rômulo Joviano, que era o patrão dele, não deixava o Chico atender. Falava assim: não, o Chico está lá na casa dele. Aí ela voltou para a casa do Chico. Fazenda modelo, eu morei em Pedro Leopoldo 8 anos, então fazenda modelo é como se fosse daqui da casa do Chico, na fazenda modelo, é como se fosse daqui lá na Avenida Rio Branco.
Aí ela foi lá na casa do Chico. O Chico tá não, tá trabalhando. Voltou, não, tá na casa dele. E assim ela foi, para lá, para cá, para lá. Cansou demais, chegou à noite, foi ao centro. Agora eu pego esse cara. Corri atrás dele o dia inteiro e ele não me atendeu. E aí o centro assim, bem menorzinho, pequenininho, mas lotado, a mulher entrou, já chegou e já esbofeteou. Eu te procurei o dia inteiro e você não me atendeu. Vá me dar um passe. Chico levantou meio que, o que está acontecendo, onde que eu estou, quem que eu sou? E o Emmanuel disse a ele, Chico, vai dar o passe dela. Mas você tem razão, mas ela tem necessidade. Então, é isso que é ser espírita. E para a gente chegar ao Chico, nós temos que começar em algum momento. Não estou falando para nós chegar em Jesus, não. Para nós chegar ao Chico. Está mais pertinho. Nós temos que começar em algum momento. E não tem melhor exercício do que a convivência. O Evangelho de Jesus é totalmente em cima da convivência. É na convivência, é no atrito, é naquele que te humilha, é naquele que te fala a verdade, é naquele que te fala as coisas que ele está engasgado com outra pessoa, mas achou você para desabafar. É ali, naquela postura, é que você vai exercitar. Vamos conseguir? Nem sempre. Ou quase nem sempre. Mas vamos repetindo. Vamos na repetição. E a reencarnação, quando a gente traz essa passagem de Jesus para a nossa vida, quando a gente está no plano espiritual, os benfeitores espirituais vão nos dizer isso. Olha, você vai reencarnar, você vai passar 80, 100 anos lá no planeta, e eu estou mandando você para um deserto. Você vai ter que atravessar essa existência que é um deserto. Vai ter muitas lutas. Você vai sentir muita sede. E aí a gente chega aqui e esquece. E pensa que está sozinho. E que todo mundo nos abandonou. Mas a gente esquece só no cérebro, mas não esquece no coração, porque o coração sente, e aqueles que se amam vão se encontrar e vão sentir, porque o coração não esquece. Se chegar um amigo espiritual que nós deixamos no plano espiritual, nesse exato momento, sentar perto de você, você não vai se lembrar, mas seu coração vai sentir que uma pessoa amada, que um amigo, ainda que invisível, se aproximou de você. E aí eles dizem, você vai sentir muita sede, você vai vivenciar muitas lutas. O único problema nosso é que nós estamos fazendo como a samaritana. Nós estamos buscando a água para beber no poço de Jacó. E aí a gente fica sentindo aquele vazio, aquela amargura e fala assim, acho que eu estou precisando de um carro novo. E vai beber a água no carro novo. Só que você adquire o carro novo, dali a pouco você percebe, às vezes nem acabou o cheirinho de carro novo. Você já percebe que está com sede de novo. E aí você fala, será que é? Acho que eu vou comprar outra casa. E aí você vai. É pecado isso? Claro que não.
Se você progredir na vida, você está desenvolvendo a sua inteligência. Para isso nós estamos aqui também. Mas não serve para matar a sede. A sede do espírito não se mata com coisas espirituais, materiais. Não se mata com a água do poço de Jacó. Nada de material é capaz de matar a nossa sede. Dizem que um psicólogo muito famoso recebia o seu paciente, e o paciente falava assim: doutor, se eu tivesse 1 milhão na minha conta, o senhor ia perder o cliente. Eu estaria tranquilo, muito tranquilo, não ia preocupar com nada. Aí o psicólogo falou para ele: então eu vou te mostrar a minha agenda aqui. De quantos clientes eu tenho que tem muito mais de 1 milhão na conta. E continua vazio. Eu assisti uma série na televisão da dona da L'Oréal. Mulher mais rica do planeta. Uma senhora, já tinha uns 80 e poucos anos. E ela se sentia tão sozinha. Ela tinha uma filha só. Mas, não sei porquê, na convivência deles, ela desanimou com a filha. Pôs na cabeça que a filha não tinha condições de tocar o empreendimento dela. E ela foi se sentindo sozinha, solitária, angustiada, depressiva. Até que apareceu um fotógrafo. E o fotógrafo começou a fazer fotografias dela e começou a conquistar a amizade dela. E o fotógrafo era bem ousado, ele começou a fazer com que ela se sentisse feliz. Ele tinha com ela uma liberdade que as outras amigas dela não tinham. Então ele dizia para ela: essa roupa não ficou bem em você, vamos mudar. Aí com aquilo ela foi se sentindo, foi se libertando e foi se sentindo cada vez mais feliz. E com isso ela começou a presentear o fotógrafo. Só que imagina a mulher mais rica do planeta, não é a gente que dá uma lembrancinha. Ela foi dando presentes valiosos. E quando esses presentes valiosos chegaram, quadros, apartamentos, carros, quando esses presentes valiosos chegaram em 1 bilhão de euros de presentes, que para ela era nada, a filha dela cresceu o olho, interditou ela, proibiu de dar presente. Logo depois ela veio, ficou com Alzheimer, logo depois ela desencarnou, e a filha dela hoje foi considerada, em 2023, a mulher mais rica do planeta. Mas como que você pode imaginar que a mulher mais rica do planeta se sentia solitária, depressiva, vazia e sozinha? Porque nenhum dinheiro foi capaz de comprar a água viva. Porque essa água viva, que é o amor, não se compra. Se desenvolve, se exercita, e é esse exercício que a gente vai precisar começar a fazer em algum momento, com amor, para não repetir na dor. É nessa convivência, é no colocar-se no lugar do outro, é no sentir o outro, é perceber que o outro é meu igual,
que eu não tenho que entrar no sentido de competição. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, nem centro com centro, nem pessoa com pessoa, nem religião com outra religião. Nós estamos aqui para progredir. Juntos, como disse o Robinho, não adianta eu seguir separado. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus, eles estavam começando a competir, né? E Jesus perguntou, parece que eu escutei vocês discutindo aí pelo caminho, né? A gente estava tentando descobrir quem que era o maior. Quem de nós 12 era o maior? E o que Jesus deu a dica? Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. E quando Jesus lava os pés, ele está mostrando o quê? Lavar os pés naquela época era para o empregado mais humilde dos humildes, que tinha que lavar os pés dos visitantes que chegavam todo empoeirado para entrar na casa. Era um sinal de respeito àquela visita. E Jesus lava os pés para mostrar ele, o governador planetário, aquele que poderia chamar a legiões de anjos do seu Pai, para não deixar que eles fossem crucificados. Ele se abaixa e vai lavar os pés. E a gente, por vezes, queremos cargos. Não vou naquele centro mais não, porque eu vou lá, eles põem eu só para carregar a cesta básica, o outro fica só anotando o nome. Eu quero anotar o nome, eu não quero carregar a cesta básica. Então nós não estamos competindo, nós estamos avançando. E para avançar é o sentido de colaboração, em que eu posso colaborar. E isso vale não é para o centro não, vale principalmente na jaula do leão. E aonde que é a jaula do leão? O lar. É ali que está a jaula do leão. É ali que eu vou ser testado. Porque ninguém conhece mais meus defeitos do que minha esposa. E quando ela fica brava, ela não vai lembrar os defeitos dessa vida, não. Ela vai lembrar os das outras vidas passadas, que eu já vim pisando nela por 3, 4 reencarnações. E vai jogar em cima de você. E a gente faz isso com ela também. Quando a gente se desequilibra, a gente vai lembrando defeitos, imperfeições. É por isso que a gente está junto. É por isso que a gente precisa caminhar junto. Porque é nesse entendimento. E se eu não colocar no lugar do outro, eu não sei o que ele passa. Não adianta você pregar o evangelho para quem está com fome. Emmanuel fala através de Chico que muitas vezes é preciso substituir a palavra do evangelho por um pedaço de pão. Porque o camarada aperta a campainha da sua casa, moço, você tem um pedaço de pão que eu estou com fome, aí você vai pregar o evangelho. Não, porque Jesus falou que nem só de pão vive o homem. Ele está com fome. Ele não consegue ouvir uma pregação do evangelho. Então é esse sentimento que faz com que a gente consiga fazer com que a água viva brote de nós. Que a gente seja fonte de água viva. Por isso que as pessoas chegavam perto de Chico e choravam. Mas por que você está chorando? Você nem chegou perto dele, você já está chorando. Porque a fonte de água viva que jorrava inundava todos aqueles que estavam próximos. Sejamos água viva. Esse é o convite
convite de Jesus para nós. Estamos indo a uma fontezinha, mas a nascente está aqui. Não tenha dúvida, Deus já nos criou com a nascente. Fazer com que ela jorre pela nossa vida fora só depende de nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência e volte sempre. Que assim seja.